Salve, salve galera, eu sou o Romulo Arantes na área para mais uma super dica para o Enem 2024. E a dica de hoje é sobre o parnasianismo, um conteúdo sempre muito presente na prova do Enem. Vou explicar para você o assunto e depois vou te dizer como normalmente a prova do Enem tem abordado tal temática. Se liga, vamos começar o estudo considerando o que é mais importante, a época. O parnasianismo é a escola literária que surge na segunda metade do século XIX. Por quê? Qual é a causa? Belle Époque. A elite francesa vivia o luxo, o esplendor, a riqueza. Naquele momento, a elite francesa atinge o seu apogeu e ela resolve criar um modelo que possa traduzir o que está vivendo. Por isso, o parnasianismo é um movimento elitista, por isso o parnasianismo é um movimento alienado, ou seja, desconectado da realidade social, e por isso mesmo, o parnasianismo é um movimento perfeccionista. Os autores parnasianos entendiam que quanto maior fosse a preocupação com a forma, mais bela seria a construção. O interessante para os autores, de acordo com a concepção deles, era realçar a beleza que é inerente à obra de arte. Eles defendiam um princípio. Os parnasianos franceses, um deles, inclusive, chamado Théophile Gautier, dizia arte pela arte. Esse pensamento é um pensamento fantástico, segundo o qual a função da arte está na própria arte, que é o belo. De acordo com os parnasianos, a beleza é inerente, ou seja, ela está na obra de arte. Quanto maior for a preocupação do artista, mais evidente será a beleza. De acordo com esse princípio de arte pela arte, a função da arte não é uma função externa, não é uma função que é meio para que se chegue a algo, como, por exemplo, defendiam os românticos. Os prosadores românticos diziam que a função da literatura era uma função lúdica, ou seja, através da produção literária, da produção romântica, era possível divertir e distrair as pessoas. Diziam que tinha uma função moralizante, ou seja, a função da produção literária romântica era impor a lógica de pensamento e de vida da classe burguesa. Já os realistas diziam que a função da literatura era função social, assim como os naturalistas, ou seja, a literatura tinha uma função que ia para além da sua própria condição, uma função utilitária, era um meio através do qual se chega à denúncia dos problemas sociais. Os parnasianos discordavam veementemente, entendiam que a literatura tem uma função em si, e a função da literatura é o belo, a função é estética, ou seja, atingir a beleza. E a beleza está na própria obra. Portanto, não é um meio através do qual se chega a algo, é um fim. Vou fazer uma analogia simples, tá? Aqui está o meu relógio. Ele é um meio através do qual eu vejo as horas. Aqui está a minha pulseira. Ela não é um meio, ela é um fim em si. Ela é utilizada como adorno. Ela é utilizada porque é bela, e a beleza é inerente a ela. Então a ideia de arte pela arte era uma ideia simples. A função da arte está na própria arte. Este movimento criado pela elite francesa para a elite francesa não teve repercussão na Europa, tendo em vista que a maior parte da população europeia vivia em crise e se identificava muito mais com a criticidade do realismo e do naturalismo. Esse estilo só aconteceu como escola literária em dois lugares do mundo, França e Brasil. E o curioso, é essencialmente elitista, mas no Brasil o movimento acabou se tornando muito popular. Justificativa? Jeitinho brasileiro. Estou sendo irreverente, estou sendo debochado, estou sendo sarcástico, porque normalmente o termo jeitinho brasileiro é usado em tom pejorativo para fazer referência a um comportamento de flexibilização da lei, um comportamento negativo do povo brasileiro. Só que neste caso, Olavo Bilac, Alberto Oliveira e Raimundo Correia, a famosa tríade parnasiana, foram muito importantes, porque com sua genialidade, cada um deles, Olavo Bilac, Alberto Oliveira e Raimundo Correia, cada um acabou criando uma dimensão particular do estilo, tornando, portanto, um estilo muito popular aqui no Brasil. A ponto, por exemplo, do público se apaixonar pelo estilo e tratar quase como uma religião. Em 1913, o Olavo Bilac foi eleito o primeiro príncipe dos poetas brasileiros. Essa eleição foi uma pesquisa pública que elegeu o cara que era mais popular no Brasil. E depois, em 1924, o segundo príncipe dos poetas brasileiros foi o Alberto Oliveira. Isso mostra também quão expressivo e representativo era o parnasianismo aqui no Brasil. Isso evidencia como esses autores eram muito populares porque eles tinham capacidade técnica para adaptação do estilo. Muito importante entender a origem, muito importante entender o nascedouro, muito importante entender o desenvolvimento, saber que foi uma escola literária que se restringiu basicamente a dois países, a França e o Brasil. Segura, e agora vamos passo a passo ter um entendimento pleno. Vamos lá. Quando eu digo que alguma coisa é uma escola literária, eu estou dizendo que existe um padrão. Ou seja,
Há um conjunto organizado de produções que estão relacionadas a uma única época. A época é a segunda metade do século XIX, uma época inclusive fecunda. São 4 escolas literárias que se desenvolvem simultaneamente na Europa e no Brasil. A primeira delas é o realismo. A segunda delas é o naturalismo. A terceira delas é o estilo que estamos estudando, é o parnasianismo. E a quarta e última escola da segunda metade do século XIX é o simbolismo. É bom aprender uma coisa, tá? As 3 primeiras, realismo, naturalismo e parnasianismo, são escolas complementares. Interessante porque sempre que uma escola surge, nega a anterior sempre foi assim. Mas a segunda metade do século XIX, o naturalismo não surgiu para negar o realismo. O parnasianismo não surgiu para negar o naturalismo e o realismo. Essas 3 escolas são complementares porque são antirromânticas. As 3 surgiram para negar o romantismo. O realismo, com crítica social. O naturalismo, com crítica social e cientificismo. E o parnasianismo, com postura elitista, com perfeccionismo, com a preocupação com textos impassíveis e sensíveis, antilíricos e com uma linguagem culta, seletiva. Então, de fato, as 3 escolas literárias são complementares porque são antirromânticas, embora cada uma delas tenha um aspecto muito particular. Eu gosto de chamar familiarmente essas 3 escolas de trigêmeas. É como se fossem filhos do mesmo pai e da mesma mãe. O pai é o contexto histórico, segunda metade do século XIX, e a mãe é a França, porque as 3 são francesas. São muito parecidas, mas não são iguais. A irmã realista, a mais velha, ela é aquela irmã ranzinza, crítica, que quer mostrar os problemas. A irmã naturalista, crítica, é ranzinza, mas ela também tem empatia, ela quer resolver os problemas através da ciência. Já a irmã parnasiana é uma patricinha. A irmã parnasiana, ela não está nem aí para questões sociais, ela não se importa com ninguém, a única preocupação dela é com a beleza. O simbolismo, por sua vez, é uma escola que surgiu no final do século XIX para contrapor o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, retomando os valores medievais. Por isso, o simbolismo é um neo-romantismo. Segura, vai-te embora, compreende com delicadeza e tranquilidade, porque o estilo exige, afinal de contas, ele é voltado para o perfeccionismo em busca do belo, né? Então vamos lá, qual é o padrão clássico? Racionalidade, objetividade, universalismo, paganismo, que é a exaltação da mitologia, pagã greco-romana. Rigor formal, isso é perceptível pela utilização de métrica, versos decassílabos ou dodecassílabos, 10 ou 12. Os versos dodecassílabos também são conhecidos como alexandrinos. A linguagem é culta e não é apenas culta. É culta e seletiva. Os autores selecionavam palavras raras, vocábulos raros. E aí lembrando, né? Segunda metade do século XIX nós temos 4 acontecimentos e cada um determina uma escola. A segunda revolução industrial gerou desigualdades sociais, realismo. A cura para a tuberculose gerou uma obsessão pela ciência, o cientificismo, um surto de ciência, com isso o naturalismo. E aí nós percebemos que mais adiante a elite francesa vive um momento fantástico que é a Belle Époque. Um momento de riqueza, luxo e esplendor. Isso gera o parnasianismo, né? E aí é importante lembrar de um quarto tópico, que é uma crise econômica, e essa crise econômica, ela gera uma crise existencial. E o homem que não acredita mais na razão e na ciência, ele mergulha na fé. Esse aqui constitui um estilo chamado simbolismo. Esse estilo aqui, ó, ele vai negar o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Aí na sequência o detalhamento, né? Não existe produção parnasiana em prosa, só tem poema, imitando os clássicos. E por que eles imitam os clássicos? Os autores clássicos, greco-romanos, eram obcecados pela forma. E os parnasianos entendiam que quanto maior o rigor formal, melhor a qualidade da obra, mais bela será a construção. Quando na Antiguidade Clássica só tinha poema, no parnasianismo só tem poema. Há uma predileção pelo soneto, ou seja, eles escolhem o soneto clássico, que é o soneto clássico, é um poema de forma fixa, porque é composto obrigatoriamente por 14 versos, e tem 4 estrofes, sendo 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 3 é 6, 8, 6, 14, né? Com essa organização é importante, inclusive, salientar que a última estrofe do soneto clássico é chave de ouro, ou seja, uma síntese do texto. Quais são as propostas do estilo? Negação ao romantismo e resgate aos valores clássicos. Surgiu na França, foi criado pela elite francesa. Qual o pensamento dos autores em relação à literatura? A função da literatura é estética, ou seja, o artista tem que buscar a beleza. A beleza está na obra de arte, mas quanto maior for a preocupação com a forma, mais bela será a construção. Eles querem a beleza na escrita, são beletristas. O princípio, arte pela arte, ou seja, a arte é o fim em si, e a finalidade é o belo. É elitista, é perfeccionista, é impassível, ou seja, insensível, e tem linguagem culta, seletiva, né? Origem do termo.
advém de Parnaso, de acordo com a mitologia greco-romana, um monte sagrado na Grécia Antiga, regido pelo deus Apolo. A evocação à mitologia greco-romana mostra a preocupação dos autores em imitar a cultura clássica, tendo em vista que os clássicos eram preocupados com a forma, os parnasianos entendiam que a preocupação com a forma gerava beleza. É importante lembrar, tem uma dica bacana aqui, é o seguinte: nós temos 5 escolas literárias relacionadas à cultura clássica: classicismo, arcadismo, realismo, naturalismo e parnasianismo. Das 5, 3 escolas só têm produções poéticas: classicismo, arcadismo e parnasianismo, por isso se aproximam demais, né? Elas não são iguais, embora tenham o mesmo padrão clássico. Não são iguais porque são de épocas diferentes. O classicismo é do século XVI e é consequência das navegações. O arcadismo é do século XVIII, é consequência do iluminismo. E o parnasianismo da segunda metade do século XIX é consequência da Belle Époque, né? Qual que é a base clássica? Os textos de origem clássica do classicismo, do arcadismo e do parnasianismo são apenas poemas, preferencialmente soneto clássico, versos decassílabos, no caso do parnasianismo, decassílabo ou alexandrino. O lirismo é comedido, controlado pela razão e tem rigor formal. Aí o seguinte, falou em classicismo, lembrou de grandes navegações, soneto clássico, versos decassílabos, rima, ao predomínio da produção épica, né? Nós temos produção lírica, produção épica, produção dramática, mas é importante lembrar que o melhor das construções está na dimensão épica. A linguagem é uma linguagem culta, é a referência ao Camões. Falou em arcadismo, você lembra logo do século XVIII, iluminismo, está inserido no período conhecido artisticamente como neoclassicismo, soneto clássico, verso decassílabo, só que o detalhe, os versos tendem a ser versos brancos, ou seja, sem rimas, né? Predomina o lirismo comedido, controlado pela razão, tem produção épica também. A linguagem é simples, para contrapor a linguagem rebuscada do estilo anterior, que era o barroco. Inclusive tem um clichê, tem uma expressão pronta, que era típica da antiguidade clássica, inutile truncate, que será usado no período, né? Cortar o que é inútil. Inútil para eles era o rebuscamento da linguagem barroca, ou seja, início da linguagem barroca, a grande quantidade de figuras de linguagem. Por isso os parnasianos usam linguagem quase literal, quase sem figuras de linguagem direta e simples. Destaques: Bocage, português; Claudino da Costa, brasileiro; Tomás Antônio Gonzaga, nasceu em Portugal, mas é considerado um autor brasileiro porque sua vivência foi toda por aqui. A sua formação intelectual e humana foi no Brasil, então é considerado um autor brasileiro. Aí o parnasianismo, não esqueça, soneto clássico, versos decassílabos ou dodecassílabos, também conhecidos como alexandrinos, consequência da Belle Époque, tem produção lírica e produção épica, restrição de temas, os temas são natureza, arte e história. Os autores, eles trabalham com a ideia de labor, ou seja, de trabalho, de esforço, né? A linguagem é culta, inclusive quase não tem figuras de linguagem, uma linguagem seletiva, a seleção de palavras são um dicionário que ninguém normalmente utiliza. E os destaques, né? A tríade parnasiana, Olavo Bilac, conhecido como poeta das estrelas; Alberto de Oliveira, conhecido como poeta dos vasos; Raimundo Corrêa, conhecido como poeta das pombas. E tem outras 2 figuras importantes, a poetisa Francisca Júlia e Vicente de Carvalho. Como esse estilo tem sido cobrado nas provas do Enem, nas últimas provas, inclusive na última prova do Enem de 2023. Como tem sido cobrado? Tem sido cobrado a partir de autores destacáveis e que apresentam singularidades: Olavo Bilac e Raimundo Corrêa. Por que esses 2 autores são muito cobrados? Porque eles flexibilizaram o estilo. Apesar do rigor formal, apesar da preocupação com a linguagem, esses caras, eles vão além. Por exemplo, o Olavo Bilac, ao invés dos 3 temas parnasianos, natureza, arte e história, ele usa 5. Natureza, arte e história, amor e pátria. Esses temas, amor e pátria, são temas populares. Portanto, isso torna um autor muito representativo, muito popular. E no caso do Raimundo Corrêa, é muito cobrado, porque embora a sua poética seja predominantemente parnasiana, ele já antecipa o lirismo filosófico, existencial, a reflexão sobre a vida, numa dimensão pessimista, que lembra muito o estilo simbolista. Não perde a dica, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e não vacila, faz nos comentários lá e diz o que você tem achado das nossas dicas pro Enem. Valeu, galera!